O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós ouvimos na leitura coisas importantíssimas, sem dúvida. Na primeira leitura, que todo mundo já esqueceu, não é? Qual é o sentido da primeira leitura? Vamos ouvir de novo. É um livro de sabedoria que a Bíblia nos traz. A sabedoria nos ensina hoje: quando a gente sacode a poeira, a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. As crianças sabem o que é uma peneira? Não? Os adultos sabem o que é uma peneira, evidentemente, não é? Seja para peneirar coisa de construção ou comida, tal. Então, quando se peneira, se pensa que aquilo que passou é o que seja bom, e o que ficou é o refúgio. Assim diz a sabedoria: quando alguém começa a falar, mas como se diz, quer dar lição de moral nos outros, fala até coisas certas, mas não se esforça de viver aquilo que está falando, é como a gente passar a peneira, passar alguma coisa na peneira. Continua ainda: como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. Pronto, mais uma imagem talvez menos conhecida. O oleiro é aquele que faz vasos e objetos de barro. Primeiro seca no sol e depois coloca no forno. Mas, se o vaso tiver defeito, quando coloca no forno, no fogo, ele explode, se quebra. Assim também, se a pessoa gosta de falar bem, bonito, para convencer os outros, mas ela não busca o caminho da santidade e da justiça, é como um vaso quebrado, não aguentou o fogo. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Aliás, esta é uma imagem que aparece hoje em todas as leituras. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Olha, viu? A palavra mostra o coração do homem. A nossa conversação, aquilo que falamos, expressa o que nós somos. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Não porque fala bonito, mas porque fala com autoridade, isto é, porque procura viver daquilo que fala. Vamos dar um exemplo muito simples.
Você está lá com a criança nervosa, aí a pessoa diz: para com isso, tenha paciência. O que a criança está aprendendo? A não ter paciência, né? Por quê? Você está dizendo uma coisa com a palavra e outra com o gesto. Então, uma coisa importante, sem dúvida nós todos temos dificuldade de viver a palavra de Deus. Uma coisa é ter dificuldade, outra é não se empenhar. Hoje o Salmo diz: primeira coisa é que é bom agradecermos ao Senhor, cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Então nossa vida deve ser um louvor a Deus. Depois fala também que o homem justo é como uma árvore que dá fruto sempre, cheio de seiva, quer dizer, aquilo que dá vida à árvore, e de folhas verdejantes. Nós também devemos ser como esta árvore plantada junto do rio, ou seja, devemos estar unidos a Jesus, a verdadeira videira. Sem Ele não produzimos nada. Sem Ele não temos a vida. Sem Ele não podemos fazer o bem. São Paulo diz hoje uma coisa muito profunda, que pode às vezes nos escapar devido às palavras um pouco difíceis. Diz assim São Paulo: quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. O que significa essa palavra? Vocês estão, as crianças da catequese hoje, de roupa branca, e eu expliquei que é o símbolo da vida nova em Cristo, é o símbolo da vitória. A nossa vida não termina quando nós morremos. Quando morremos começa a vida eterna. Não sabemos exatamente quando será a ressurreição. No entanto, já somos revestidos com a veste da imortalidade, a roupa que não se acaba, isto é, a graça de Deus. Então, será cumprida para nós esta palavra: a morte foi tragada pela vitória. Vamos fazer uma comparação muito simples, mas dá para entender. Quando a gente joga algo no esgoto, então o esgoto como que chupa aquela sujeira toda. Então foi tragada. Assim também a morte é tragada, destruída em Cristo Jesus, de tal maneira que as pessoas podem dizer: ó morte, onde está a tua vitória? O que é que nós cantamos hoje no hino de entrada da missa? Ninguém lembra nada. Como é que é? Cadê o pessoal do cântico? Ah, estão desarmados, não dá para tocar agora, né? Então, toca. Vocês vão cantar. Os cantos não são escolhidos à toa, não é? Eles têm um sentido. O canto de entrada de hoje é uma profissão de fé. Vamos cantar um pedacinho, porque eu acho que ninguém cantou, hein? Canta. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. De novo, todos. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. E o batismo é justamente isso, é a morte para o pecado e a vida nova em Cristo Jesus. São Paulo continua explicando: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Uma palavra que não usamos muito, mas significa arpão, ferrão. Então o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como assim São Paulo diz uma coisa dessa? Que lei é esta? A que São Paulo chama de instrumento da morte, ferrão da morte. É a distorção da lei de Deus. A lei de Deus é uma coisa boa, os 10 mandamentos uma coisa boa. Não podemos distorcer os 10 mandamentos, falsificar a lei de Deus de acordo com o nosso interesse. E São Paulo conclui: em Cristo, Deus nos dá a vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Todo mundo viu essa semana
a invasão da Rússia à Ucrânia, quantas mortes isso está causando. Por quê? Porque um falso cristão, que é o presidente da Rússia, se diz cristão, mas na prática não é, levado pela ambição, levado pelo pecado, pela força da morte, invade outro país e não se importa com a morte nem dos seus cidadãos, nem dos cidadãos do outro país. Uma incoerência para alguém que se diz cristão. Cristão não é de nome, cristão é a vida que demonstra se somos ou não. Este é um exemplo negativo. Agora um exemplo positivo. 2 mosteiros de monjas, portanto mosteiros femininos, um carmelita na Ucrânia e outro beneditino. As monjas estão refugiadas no porão do mosteiro, certamente sem condição alguma de comida, de bem-estar, frio terrível. E o que as monjas estão fazendo lá? Poderiam ter fugido para algum mosteiro da Europa. Não, elas estão lá e vão dar a vida pelo seu povo se for necessário. Enquanto estão aguardando que se realize aquilo que o Senhor permitir, elas cantam os louvores de Deus. Isso está acontecendo hoje. Olha que coisa gloriosa para nós, um testemunho. Peçamos então ao Senhor que dê perseverança a esses cristãos que em meio a tantas perseguições procuram testemunhar a fé em Cristo. E quanto a nós, que seja ocasião para a nossa conversão, que não tenhamos preguiça das coisas de Deus. Me lembro que quando iniciamos a catequese, algumas pessoas um pouco revoltadas, 4 anos de catequese, que absurdo, por isso que a igreja perde fiéis. Oh, meu irmão, minha irmã, será que as coisas do Senhor são assim tão pesadas? 4 anos já se passaram. Olha as crianças aqui. Elas não estão se preparando para esse dia, mas para a vida eterna. É uma coisa muito séria. Então, a igreja é sábia quando nos propõe o caminho da iniciação cristã. Não é questão de tempo, mas o que nós estamos dedicando ao Senhor, que por nós entrega a sua vida. Cada um de nós deve pensar. O Evangelho de hoje nos traz também ensinamentos de Jesus, muito simples e profundos. Primeira coisa, um cego pode guiar outro cego? O que vocês acham, crianças? Não enxergo nada, mas vem aqui que eu vou te mostrar o caminho. Como que vai fazer isso? Mesma coisa, se nós não temos a abertura à luz de Cristo, como é que vamos guiar alguém no caminho do Senhor? E Jesus depois usa uma imagem muito forte para dizer que não podemos condenar e julgar ninguém. Devemos corrigir nosso irmão com humildade. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? O cisco é uma coisa quase invisível. Então, como é que a pessoa que está com uma trave, um poste no seu olho, consegue ver o cisco do olho do seu irmão? Muitas vezes o pecado do nosso irmão parece muito maior do que o nosso pecado, mas o nosso pecado é um poste, uma trave grande diante do pecado do irmão. Se pensamos assim, nós não vamos julgar e condenar o próximo, nós vamos ajudar para que o próximo de fato viva o seu cristianismo. Então Jesus diz: quem age dessa maneira, julgando o próximo, condenando, é um hipócrita, uma pessoa falsa. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque assim como a árvore boa produz bons frutos, e o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, assim também nós, irmãos e irmãs, é por nossas atitudes que demonstramos se somos cristãos ou não, se pertencemos ao Senhor ou não, se estamos na luz ou não. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.